Bom pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar início ao capítulo 2 do nosso estudo sobre linguagens regulares, ou seja, é a linguagem tipo 3. Então, pessoal, para entender o que é a linguagem tipo 3, nós precisamos saber e entender o que é a hierarquia de Chomsky. A hierarquia de Chomsky nada mais é do que uma classificação da linguagem de acordo com alguns graus de liberdade. Chomsky foi um americano linguista, ou seja, ele não tem nada a ver com programação, é um cara da área de linguista. E Chomsky pegou as possibilidades de linguagens a serem criadas e classificou elas em 4 níveis, que é o que essa imagem aqui nos mostra. Então ele criou o tipo 0, a linguagem tipo 1, a linguagem tipo 2 e a linguagem tipo 3, que são as linguagens regulares. Antes de entrar em cada regra de cada uma dessas linguagens, eu costumo olhar para essa imagem aqui, e pensar como se fosse um cano de água. A primeira explicação que eu vou te dar é essa. Imagine então aqui, um cano de água grandão, que é esse tipo 0, um cano de água um pouco menor, que é esse tipo 1, um cano de água um pouco menor ainda, que é o tipo 2, e um cano de água que é bem menorzinho ali, tipo 3. Você concorda comigo que o cano de água pequenininho, tipo 3, ele passa menos água do que a tipo 0, que é grandona? Isso é razoável, não é? Então vamos pensar o seguinte, a tipo 3 significa que nós temos mais restrições para a água passar, não é? Se o cano é pequeno, nós temos menos água, ou seja, nós temos mais restrição para essa água passar. Enquanto que a tipo 0, essa água tem um grau de liberdade maior, ela tem mais espaço para ela passar. Consegue entender? Então, a lógica é exatamente essa. A tipo 0 não tem regra nenhuma, é o que nós vamos ver mais para frente. A tipo 1, ela tem um pouquinho de regra, ou seja, ela fecha um pouco mais o cerco. A tipo 2 tem mais regras e a tipo 3 é a que tem muitas regras, ou seja, tem pouco espaço para a água passar. Tem um grau de liberdade menor. Tá claro isso, né, pessoal? Então é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. O nível 0 tem um maior grau de liberdade, a água passa tranquilamente, e o nível 3 tem um menor grau de liberdade, ou seja, nós temos mais regras. Agora, pensando em conjunto, você concorda comigo que esse conjunto aqui, esse azul escuro, está dentro desse azul aqui? Que está dentro da tipo 1, que está dentro da tipo 0? Então, você pode dizer naturalmente que uma gramática tipo 3, ela também é uma tipo 2, porque ela está dentro da tipo 2, beleza? Então é o que está sendo dito aqui, uma gramática do nível N é também uma gramática do nível N-1, tá? Então eu te pergunto na prova, uma gramática regular também é uma gramática sensível ao contexto? Você vai falar sim, claro. Por quê? Porque a sensível ao contexto ela é tipo 1, a regular é tipo 3. Se a 3 está dentro da 2 e a 2 está dentro da 1, logo a regular está dentro da 1. Beleza? Bem simples, basta você olhar para o desenho. Então, essa foi a hierarquia que Chomsky propôs. E é uma hierarquia que nós vamos seguir com ela ao longo dessa disciplina inteira. Por quê? Porque na disciplina de linguagens formais e autômatos, nós vamos focar principalmente nas linguagens, nas gramáticas regulares, ou seja, as gramáticas tipo 3. Então vamos ver aqui cada uma das nossas regras. A tipo 0, o nome dela é gramática com estrutura de frase ou gramática sem regra nenhuma. A tipo 1, o nome dela é gramática sensível ao contexto. Fica tranquilo que nós vamos estudar cada uma delas. A tipo 2 é a gramática livre de contexto, possivelmente vai ser a mais próxima do seu compilador. E a gramática regular, que é a gramática tipo 3. Vamos ver cada uma dessas regras aqui agora. Então a tipo 0 são aquelas que não possuem limitação alguma. A água está livre para passar. Então realmente esse cano tem que ser o maior de todos. A gramática tipo 1, pessoal, que é a gramática sensível ao contexto, ela já tem uma regra. E essa regra é:
nenhuma das regras de produção pode reduzir o comprimento da forma sentencial que for substituída. Ou seja, se eu tenho um alfa que substitui um beta, então o tamanho, o módulo de alfa tem que ser sempre menor ou igual que o tamanho de beta. É isso. Então, pessoal, se você tem, por exemplo, você tem um azão que produz azão-azinho. Isso não fere esse conceito, porque azão tem tamanho 1 e azão-azinho tem tamanho 2. Agora, se você joga lá azão-azinho que produz azinho, então azão-azinho tem módulo 2 e azinho tem módulo 1. Então, estaria ferindo o conceito de redução do comprimento. Logo, não seria tipo 1, beleza? Se na sua gramática tem uma regra que fere esse conceito, portanto, ela não se enquadra na gramática tipo 1. Consequentemente, ela vai ter que ser encaixada na tipo 0, que não tem regra nenhuma. Ficou claro essa primeira regra, que é a gramática tipo 1? Então vamos lá, gramática tipo 2. Então a gramática tipo 2 nós vimos no slide anterior. Ela tem a regra da tipo 1, mais essa regra que eu vou te mostrar aqui agora. Beleza? Então se ela é tipo 2, ela já atendeu a regra de ser tipo 1, que não pode reduzir o seu comprimento. Agora, a regra da tipo 2 é: as regras têm apenas uma variável do lado esquerdo e não pode ter terminal do lado esquerdo. Portanto, um exemplo seria esse aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, azão-azinho, significa que o azinho está do lado esquerdo, então não pode. Isso aqui não é aceito na gramática tipo 2. A outra regra que não pode ter é, por exemplo, azão-azão do lado esquerdo, duas variáveis. Azão-bezão, azão-cezão, também não poderia, porque está dizendo aqui, as regras têm apenas uma variável do lado esquerdo e não pode ter nenhum terminal do lado esquerdo, ok? E a gramática tipo 3, pessoal, que é o foco da nossa aula de hoje. Então, além dela ser tipo 1, que não pode reduzir o comprimento, ela ser tipo 2, que não pode ter duas variáveis do lado esquerdo, nem nenhuma letrinha, ela tem que atender a seguinte condição: ela deve ser linear à direita ou linear à esquerda. Ela não pode ser linear à direita e à esquerda ao mesmo tempo. Um exemplo aqui seria o seguinte, ó. Essa daqui é azão que produz azinho, bezão. Então, essa minha gramática ela está crescendo para a direita. À medida que eu for trocando o B, ele vai crescendo para a direita. Nesse caso aqui, se eu conjugar ela com esse outro B aqui, você concorda comigo que esse B está sendo produzido para o lado esquerdo? Então, essas duas juntas vão produzir aqui um A que cresce para cá e um B que cresce para cá. Isso não pode, porque ela tem que ser linear só para um lado, ou seja, ela tem que crescer apenas para a direita ou apenas para a esquerda, beleza? Se ela tiver esse crescimento na sua derivação para os dois lados, isso não caracteriza como linguagem regular. Como o próprio nome fala, ela tem que ser regular, ela tem que ter um crescimento quase que previsível, tá certo? Então assim a gente finaliza aqui a gramática de Chomsky. Como você pode ver, então, na prática aqui é como se fosse realmente um cano de água, onde a gramática regular ela tem muitas regras. Quais são as regras? Não pode crescer para os dois lados. Para ser tipo 2, ela tem o quê? Não pode ter letrinha do lado esquerdo, nem duas variáveis. E para ser tipo 1, ela não pode reduzir o seu comprimento. Basta você rever esses slides aí. Ou seja, a gramática tipo 3 tem que atender esse tanto de condição. Então é como se fosse um cano bem fininho, que pouca água passa ali. Qual a vantagem de ter pouca água passando? A vantagem é que desce menos sujeira. Se desce menos sujeira, você consegue programar melhor. Você consegue ter um controle maior sobre a entrada do seu algoritmo e aí sim propor soluções mais adequadas, que depois nós vamos expandir para os outros tipos de gramática. Na ciência, muitas vezes a gente faz isso. A gente reduz o nosso problema, acha uma solução e depois a gente expande para testar para o resto da nossa amostra. Então, dito isso, nós podemos entrar no capítulo 2 de fato, que é a linguagem tipo 3. Então, vamos lá. Essa, então,
é a nossa hierarquia de Chomsky. Essa imagem você não pode perdê-la de vista, pessoal. O tempo inteiro você tem que estar lembrando dela. POSComp também adora essa imagem, adora trazer questões relacionadas à hierarquia de Chomsky. E aí, como nós vimos ali atrás, além dela ter as restrições da linguagem tipo 2, tipo 1 e tipo 0, ela tem que ser linear à direita ou linear à esquerda. Um facilitador para classificar se uma gramática é tipo 3 ou não é a criação de autômato. Tanto é que existe esse teorema, né, essa definição, que é a seguinte: L é uma linguagem regular se e somente se existe pelo menos um autômato finito determinístico que aceite L. Ou seja, trocando em miúdos, se você pegar uma determinada entrada, uma determinada gramática e conseguir produzir um autômato finito determinístico para ela, você pode bater o martelo e falar: essa gramática é tipo 3. Porque se você conseguiu fazer um autômato, o teorema te dá respaldo para dizer que ela é tipo 3, ok? Agora, não caia nas pegadinhas. Não é porque você não conseguiu produzir o autômato que ela não é tipo 3. Talvez você errou, foi incompetente ali num determinado ponto e não conseguiu produzir o autômato. Então, o teorema não fala nada com relação a isso. Ele fala só o seguinte: se você conseguiu e não fez nada de errado, né, claro, quer dizer que essa gramática é tipo 3. Ou seja, ela é regular. E se ela é regular, pode ficar satisfeito, que aí nós estamos no mundo ideal. É quase que o caso ideal da física. Nós temos 3 formalismos para trabalhar dentro dessa linguagem regular. São eles, então, o autômato finito, a expressão regular, que a gente usa muito aí para fazer máscaras em nossos sites, né, para reconhecer um CNPJ, para reconhecer um CPF e assim por diante. A gramática regular, que é a que eu te mostrei no vídeo anterior, e essas 3 abordagens se caracterizam como os 3 formalismos básicos da linguagem formal e autômatos. Ok? Vamos ver cada um deles aqui então. O autômato finito, pessoal, ele tem o formalismo de reconhecimento de padrão. Tá? Então, por isso a gente coloca ali, ó, é um formalismo operacional ou reconhecedor. Basicamente, um sistema de estados finitos. É quase que um grafo que vocês viram lá em teoria e modelo de grafos. Porém, ele tem um funcionamento que ele tem uma fita por trás, é o que eu vou te mostrar aqui hoje. Segundo formalismo, expressão regular, ele tem a característica de ser funcional ou gerador. Ou seja, a partir de uma expressão regular, você tanto reconhece, tanto faz esse funcional, quanto essa geração de novas palavras. É o que nós vamos ver também mais adiante. O terceiro formalismo, pessoal, é a gramática regular. A gramática regular, você tem que lembrar lá do axioma, né? Que é um A que produz azão azinho, ou seja, uma troca. Toda vez que você tem um azão que pode trocar por um azão azinho, isso é como se fosse quase que um teorema, né? Uma regra, é um axioma. Então você pode usar essa troca. Ele também tem a característica de ser gerador, como nós vimos no slide anterior, né? Nas aulas anteriores aí, em que nós geramos números do conjunto dos naturais, por exemplo. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui, esses 3 formalismos representam a mesma coisa. São gramáticas tipo 3, são linguagens tipo 3. Então eu costumo fazer um paralelo com a água. Então é como se fosse a água no estado sólido, líquido e gasoso. Por isso que ali está dizendo, são só formalismos, são só formas de nós apresentarmos as linguagens regulares. Tanto é que nós teremos uma aula para mostrar como que transforma o autômato na expressão regular, a expressão regular no autômato e na gramática e assim por diante. É igual uma água. Se ela está no estado gasoso, basta você reduzir a temperatura que ela cai para o líquido e se você reduzir mais, ela cai para o sólido. E se você quiser trocar de novo para o líquido, para o gasoso, coloca a temperatura e ela vai subindo e vai mudando de formalismo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para fechar nossa aula, vamos falar um pouco sobre algumas características da linguagem tipo 3. Então ela é uma classe de linguagem mais simples. Aí você pode me dizer, pô, professor, mas ela é a que tem mais regras. Como é que você me fala que ela é a mais simples? Lembra do cano d'água? Se ele tem um cano bem pequenininho,
quer dizer que as impurezas ficaram agarradas nos canos maiores. Porque quanto menor ali vai reduzindo, mais a água vai passando, só ela, né, mais pura. Então ele é mais simples sim. Por isso que nós colocamos regras. Quando você põe uma peneira, você está colocando regras e aí vai ficar ali as impurezas, pedaço de galho, de folha, mas a água que é líquida vai continuar passando e vai chegar aqui limpinha ou bem próximo de limpa para você trabalhar. Então, por isso que a gente fala que é uma classe de linguagem mais simples. É com ela que nós fazemos todo o nosso aparato, todos os nossos testes, todos os nossos exemplos com ela. Essa linguagem ela é utilizada principalmente na primeira fase do seu compilador, que é na análise léxica, e os algoritmos de reconhecimento, que na verdade são os autômatos, eles têm pouca complexidade, eles são fáceis de implementar e ele tem uma grande eficiência. Cabe também lembrar que qualquer autômato finito ele é igualmente eficiente. Então, se eu faço um autômato e você faz um outro autômato que resolve o mesmo problema, tanto o meu quanto o seu tem a mesma eficiência. Ou seja, qualquer solução é ótima, desde que nós não tenhamos colocado estados redundantes, que é o que eu vou mostrar para vocês também, que é um erro comum. Se eu fiz o meu autômato e coloquei dois estados que são redundantes, que não eram necessários, então ele tem menos eficiência do que o seu se você não tiver colocado nenhum estado redundante. Isso é óbvio, isso é fato. E caso exista essa redundância, nós podemos eliminá-la através da geração do autômato mínimo. Nós vamos ter uma aula só para mostrar esse autômato mínimo também. Agora, nem tudo são flores, né? Se nós limitamos demais, nós temos então pouca expressividade. Concorda comigo? Ou seja, se eu reduzo demais o meu problema, é natural eu entender e pensar que isso não vai refletir todos os meus casos. Beleza? Como, por exemplo, ele não contempla as palavras de duplo balanceamento, que é o que nós chamamos aqui de WN, WN. Por isso a aula anterior, lembra lá? Das definições. Então significa o quê? Significa que se eu tenho uma quantidade de, por exemplo, abre parênteses, eu teria uma quantidade igual N de fecha parênteses. Então aqui está até errado, aqui seria W e V, tá? Para diferenciar o abre parênteses do fecha parênteses. Então, nós vamos ver que a gramática tipo 3, ela não vai ser suficiente para todos. Então, nós vamos ter que subir um pouco mais, que é na gramática tipo 2, e aí sim tentar trabalhar com os nossos problemas. E perceba que esse abre parênteses e fecha parênteses é uma coisa muito utilizada nas nossas linguagens de programação. Ou seja, com isso nós podemos entender que, afirmar que a linguagem de programação em geral, elas não são regulares. Por quê? Porque ela tem o tal do duplo balanceamento, ou seja, para cada parênteses que você abre quando você está programando, você tem que fechar ele, não tem? Então, um autômato finito não é capaz de resolver esse problema. Logo, tá aí, ó, elas não são regulares. Nós precisamos de mecanismos de abordagens um pouco mais avançadas e mais amplas para resolver esses determinados problemas. E aqui, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Na aula que vem nós vamos mostrar o que é um sistema de estados finito e vamos entrar de fato, mergulhar dentro desse mundo aí dos autômatos finitos determinísticos. Beleza, pessoal? No mais, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilhe com seus colegas e até a próxima, pessoal. Obrigado!